Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Como encontrar Deus? João 1, versículos de 1 a 11, que diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amém. Nós começamos esta série de mensagens domingo passado e lemos exatamente essa passagem em que a Bíblia declara que no princípio Jesus era a palavra. Cantamos isto, inclusive, hoje aqui mais cedo. Ele era a palavra, e a palavra do grego logos, que significa conhecimento e entendimento. O nosso Deus, ele é todo conhecimento, ele é todo o entendimento. Ele, através da palavra, ele criou todas as coisas. É fundamental entendermos isso. É fundamental colocarmos o Senhor como Criador no local que Ele realmente tem, na posição que Ele realmente é merecedor. Ele é acima. Ele é o que criou. Ele é o que faz até hoje algo novo. Ele é o que faz até hoje coisas novas nas nossas vidas. Ele faz tudo novo hoje. E aí a Bíblia continua a dizer que no princípio ele era a palavra e através dele tudo que foi criado, tudo que existe foi criado. E que ele é a luz do mundo. Uma luz que não foi derrotada, que as trevas já tentaram derrotar, mas a luz que brilha cada vez mais. E encerramos aqui na semana passada, quando entendemos que é na luz que podemos ver, é na luz que entendemos todas as coisas, e é na luz que nós o encontramos. É impossível encontrar Deus em meio às trevas. É impossível encontrar Deus no meio do pecado, é impossível encontrar Deus onde Ele não se faz presente. A Bíblia declara que a terra é do Senhor e tudo o que nela há. Tudo que existe está nas mãos do Altíssimo, nas mãos do soberano Senhor. Porém, a Bíblia também declara que este mundo jaz, ou seja, se deita, repousa-se no maligno. A Bíblia chama Satanás de o príncipe deste mundo, o príncipe desta era, deste tempo. O que significa que o mundo decide pelo pecado. A sociedade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, escolhe o pecado. Todos nós aqui vivemos em Portugal, todos nós aqui estamos no Porto e vivemos isso cotidianamente ao longo do verão. O que se chama das festas populares. A cada semana se celebra um santo, abre muitas aspas, um santo diferente. Quando você estuda a história das religiões, quando você estuda, inclusive, a história da humanidade, percebe-se que esses santos, eles mudam de nome dependendo da cultura. Aqueles que estudaram o ensino médio no Brasil certamente se lembram do termo sincretismo religioso, onde uma religião se mistura na outra e vira exatamente esse mix, esse sincretismo. Pastor, mas a Bíblia nos chama de santos? Sim, nos chama
de santos. A partir do momento que escolhemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia me chama de santo, a Bíblia te chama de santo. Santo não é aquele que fez milagre, santo não é aquele que... Até porque a Bíblia diz, querido, que haverá um tempo, haverá um dia, em que as pessoas chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome operamos milagres, em Teu nome curamos, em Teu nome pregamos, e o Senhor vai dizer-lhes: aparta-te de mim, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Fazer milagre? Quem faz é Deus. Orar e alguma coisa acontecer? Quem faz é Deus. Existe um pastor muito conhecido no Brasil, que ele faz questão de dizer: palavras dele, não minhas, por favor, querido, eu estou aqui citando esse pastor muito conhecido no Brasil. O negão aqui fez. Desculpa, não fez. Pode ter orado? Quem fez é Deus. A Bíblia declara que cabe ao Senhor o fazer, o operar de toda boa obra. Eu não posso fazer nada se não for no nome de Jesus. Jesus mesmo disse isso aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada e eu lhes dou. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós podemos fazer muitas coisas. A Bíblia declara que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Em outras passagens, outras versões, vão dizer: a oração do justo é poderosa e eficaz. É na luz que nós o encontramos, é estando, buscando a sua palavra, buscando a essência de quem Deus é que nós o encontramos. É impossível encontrar Deus no meio do pecado. Enquanto estávamos nos Estados Unidos pastoreando a nossa igreja em West Palm Beach, me deparei certa vez com a situação de uma igreja local que dava curso de mixologia para os membros da igreja. Pastor, não faço ideia do que seja isso. Mixologia é você aprender a fazer drink. Alcoólicos. Você aprender a fazer todo tipo de batidinha e drinks e o que quer que seja. E a estratégia, abre muitas aspas mais uma vez, era que as pessoas fossem para bares. No final de semana, vamos para bares, vamos para noitadas, vamos para raves, e poderemos então conversar sobre drinks. E a partir da conversa sobre drinks e bebidas, vamos falar de Jesus. Como? Qual é o link do pecado com a luz? Qual é o link, qual é a conexão entre algo que leva à morte, porque a Bíblia assim declara que o salário do pecado é a morte, e a luz que brilha nas trevas? Se eu me disfarço de trevas, luz eu não sou. Todo mundo aqui certa vez, alguma vez na vida, apagou uma velhinha, nem que tenha sido no seu aniversário. A velhinha está ali, está o fogo. A partir do momento que você ou bota o dedinho, lambe, né? Bota o dedinho, ou você assopra, aquele fogo, aquela luz, se apagou. A luz não coabita com as trevas. O que é santo não coabita com o mundano. A Bíblia chama isso de jugo desigual quando nós falamos de um casal. O jugo é exatamente aquilo que se coloca sobre um cavalo ou sobre um boi para que se possa guiá-lo enquanto ele carrega uma carroça. E a Bíblia declara que o jugo desse mundo é pesado. Esse mundo nos traz pesos, nos traz ansiedades, nos traz limitações, nos traz todo tipo de males. Porque, afinal de contas, se o príncipe desse tempo, o príncipe desse mundo é Satanás, a Bíblia declara que ele veio para 3 coisas apenas, que é matar, roubar e destruir. Algo de bom pode vir de quem mata, rouba e destrói? Não. É possível vir vida de quem tem como missão matar? É possível existir generosidade, quiçá a misericórdia de quem tem como missão roubar ou destruir? Toda boa obra vem do Senhor, é Ele que faz, é Ele que opera. Esse mundo é trevas.
Jesus, quando ora por seus discípulos, em João, ele declara: Pai, oro não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós fazemos parte desta geração. É inviável, impensável o crente não estar envolvido na sociedade. Como não? Não vai trabalhar? Não vai fazer dinheiro, não vai pagar as contas, vai viver como ermitão, isolado da sociedade? Vai apenas em médico que é crente ou usar um cartão de crédito de uma igreja, que por si só já é um absurdo, mas deixa isso de lado? É impossível, nós estamos no mundo. Nós fazemos parte da sociedade de hoje. E isso é uma bênção, porque qual é a nossa grande comissão? Ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando hoje tudo o que nos foi ensinado. Nós precisamos estar inseridos. Agora, estar inserido não significa estar misturado. É na luz que encontramos ao Senhor. Ou seja, para este mundo existe apenas uma oportunidade, um caminho apenas para chegar até Deus. Apenas um agente que pode levar o mundo à salvação. Você. Eu e você. A igreja. Nós somos chamados para sermos luz no meio das trevas. Nós somos chamados para sermos sal no mundo bem insosso, bem sem graça, bem mau. Nós somos o caminho. Como a pastora Elane sempre diz, nós somos a primeira Bíblia que os seus conhecidos, os seus colegas, a sua família, há de ler. Nós somos cristãos, pequenos cristos, nós somos tal como Jesus e precisamos ser desta forma. É apenas na luz que nós o encontramos. A Bíblia declara, versículo 10 de João 1, aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, Jesus andou entre nós. Nesta manhã nós sabemos, o Espírito Santo está presente aqui. A Bíblia declara que o Espírito Santo, que o próprio Deus busca sobre a face da terra verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É possível encontrar a Deus. É possível e é o que Deus deseja que nós o encontremos. A Bíblia declara que os céus declaram a glória do Senhor e a criação fala da obra das suas mãos. Ah, pastor, sempre tem as perguntas. Pastor, uma pessoa que mora numa ilha deserta e ninguém nunca vai poder chegar lá para falar de Jesus, qual essa pessoa pode ser salva? Os céus declaram da glória do Senhor e falam da obra das suas mãos. A criação aponta para Deus. A vida aponta para Deus. O ar que nós respiramos. Explica o oxigênio, por favor. Certa vez no livro de Jó, é uma passagem que muito me marca. Jó, já ao final do livro, ele começa a indagar ao Senhor, ele começa a revelar ali a sua frustração e a sua irritação, e Deus diz para Jó a seguinte frase: prepare-se como simples homem que você é, e responda-me essas perguntas. Onde você estava quando eu estendi os limites da terra? Onde você estava quando eu nomeei as estrelas do céu? Quem era você quando eu delimitei os limites do mar? Diga-me, como simples homem que é. Essa passagem me marca, porque muitas vezes nós queremos sim duvidar ou argumentar com Deus. Ah, Deus, por quê? E eu me lembro de Jó. Responda-me, como simples homem que é, se assim pode. Onde estavas? Quem somos nós perto da glória do Senhor? Mas o mundo, em todo o seu orgulho, em toda a sua rebeldia, não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Reconhecer a Deus depende de nós.
Deus se revela, Ele é o conhecimento, Ele é o entendimento, Ele é a sua glória enche os céus. A Bíblia declara que a terra é como o pó dos seus pés. Sabe quando você caminha descalço em casa e o chão está meio sujinho e fica aquela poeirinha no pé e você faz... A Bíblia declara que a terra é como o pó dos seus pés. Tamanha majestade do Senhor. Ele se revela. É incrível um Deus, certa vez eu li isso no livro de Max Lucado e nunca mais me esqueci. É incrível um Deus que equilibra o universo na palma das suas mãos e sustenta uma mosca na outra. É incrível que esse Deus queira se revelar e ter um relacionamento comigo. Que privilégio nós temos de poder ter um relacionamento com Deus. Mas reconhecê-lo depende de nós. Jesus declara em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A vontade de Deus de te conhecer, de me conhecer. Jesus não está apenas à porta e bate, porque ele diz, se alguém ouvir a minha voz, ele está a bater e ele está a chamar, Leandro, 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 até que o Leandro decidiu. Eis-me aqui, Senhor, abriu a porta do coração e o Senhor veio habitar na sua vida. E assim foi com cada um de nós e assim tem que permanecer sendo com cada um de nós. Aquele que abrir a porta, entrarei. Num outro momento, Jesus, o mestre, também declara, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha, ela é chamada vocalmente. E ela não é chamada vocalmente porque a ovelha é um bicho inteligente que entende ou percebe o que o pastor está a dizer. Não, muito pelo contrário. É literalmente pelo timbre da voz. A ovelha responde a um timbre de voz que ela reconhece. A pergunta é, nós temos ouvido a Deus? Nós podemos dizer, Senhor, eu sou a tua ovelha, eu ouço a tua voz. O Senhor me conhece e eu te sigo. Será que eu hoje posso pegar essa passagem e transformar o agente passivo no ativo e trazer a minha perspectiva e dizer, eu, Senhor, sou tua ovelha, ouço a tua voz, o Senhor me conhece e eu te sigo? Na verdade, é dos grandes mistérios da vida com Deus. Não é um dos grandes, mas se faz dos grandes nas igrejas, ouvir a voz de Deus. Tem gente que diz que escuta Deus 25 vezes por dia. Deus está me dizendo que o cabelo do Fernando tem que mudar. E a pessoa trata dos assuntos mais absurdos, coloca na conta de Deus o que ela mesma quer opinar. O famoso cemitério. Deus está me dizendo, Deus está aqui me passando um recado. Querido, Deus não passa recado. Ele é a palavra, Ele é o conhecimento. Ele nos deu a Bíblia. Ele é direto ao ponto. Quando é que nós vemos na Bíblia Jesus dizendo, vai lá e passa o seguinte recado? Que coisa absurda. Deus tem para si os seus anjos, que significa mensageiros, que levam a mensagem do Senhor. Nós, como povo de Deus, temos a grande comissão, que é levar o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Você não vê Deus passando o recado em momento algum. Você não vê Deus passando indiretas em momento algum. Muito pelo contrário. Deus não desperdiça o nosso tempo. Deus é direto ao ponto. Ou é Jesus, ou não é nada. A igreja não é feita de pessoas boas. A igreja é feita de pessoas que querem Jesus. Nós somos transformados, precisamos ser transformados à medida que vivemos uma vida com Deus e desenvolvemos em nós o fruto do Espírito, que é aquilo que transforma o meu coração, transforma o meu comportamento.
transforma a minha forma de ser. Certamente, alguns de nós aqui podemos compartilhar testemunhos. Ah, pastor, antes de eu chegar na igreja, eu falava muito palavrão. Eu era para cima e para baixo. Deixei de falar. Muito bem. Antes de chegar na igreja, eu era muito mentiroso. Hoje eu sou uma pessoa que se pode confiar. Hoje eu sou uma pessoa que fala a verdade. Glória a Deus. Ah, pastor, porque antes de vir para a igreja eu era um cara muito mulherengo. Hoje eu sou fiel. Glória a Deus. A história do Evangelho é uma história de transformação e nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser capazes de ouvir a voz do Mestre e segui-lo. Nós precisamos, quando eu entendo, olhe para mim, quando eu entendo Deus, quando eu ouço a sua voz e eu o sigo, é uma mensagem que foi enviada pelo Senhor e que foi recebida. Foi percebida. Princípio da comunicação. Mensagem enviada deve ser recebida perfeitamente, sem ruídos. Se eu começar a pregar aqui em inglês, alguns vão entender. Outros mais ou menos. E talvez alguns não vão entender nada. A gente entende a nossa língua. A gente entende a nossa forma de falar. Quem aqui é brasileiro e se mudou para Portugal já percebeu que o português aqui é diferente. O português europeu e o português brasileiro. Quando o Senhor fala comigo e eu entendo, quando o Senhor me dirige e eu sigo, eu estou a falar a língua dos céus. Nós precisamos falar a língua dos céus. É necessário, fundamental, imprescindível que consigamos entender o nosso Deus. Tem muito crente que passa a vida inteira no mistério. Os mistérios de Deus, os mistérios de Deus. Claro que tem coisas que nós jamais entenderemos. Tem coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Minha avó, a pastora Lúcia, minha mãe, a pastora Elaine, sempre brincam que quando chegarem no céu vão entrar na fila dos porquês. Senhor, por que isso, por que aquilo outro, por que aquilo outro, por que aquilo outro. Tem tanta coisa nessa vida que a gente não entende. E tem tanta coisa nessa vida que as pessoas usam exatamente porque não entendem para questionar Deus. Se há um Deus, onde Deus estava no 11 de setembro? Se há um Deus, onde Deus está quando as pessoas, crianças morrem de fome? A Bíblia responde. Quando nós viramos as costas para Deus, quando nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido nas trevas, quando nós chamamos Satanás de príncipe deste mundo, quando nós deixamos que a nossa vida seja dirigida pelo pecado, pelas minhas próprias vontades, a Bíblia declara que o salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado, é a morte. O ser humano não nasceu para morrer, não foi criado para morrer. A Bíblia declara que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O pecado é que nos faz mortais. O pecado, a maldade, a nossa carne, os nossos próprios desejos. Nós já conversamos sobre isso aqui uma vez no Bíblia Aberta, na nossa escola dominical. O que é pecado? O que significa a palavra pecado? Pecado é desvio ou rebelião. Pecado é tudo aquilo que se desvia do caminho que deveria seguir. Ou tudo aquilo que se rebela contra o que deveria ser. Deus criou todas as coisas, mais uma vez, Criador. E por ser Criador, Ele determinou a ordem perfeita de todas as coisas. Eu, criatura, orgulhoso como sou, digo para o Senhor, não quero. Não quero. A Bíblia declara, Deus fez homem e mulher os criou. Acho que não. Vou inventar mais. Vou fazer diferente. Vou me rebelar. Eu sei mais. Quantos aqui são pais ou mães e já não ouviram dos seus filhos? Você não entende.
Porque a criança sabe mais? Por alguma razão, por algum motivo, alguma criança sabe mais do que seus pais? Quem aqui já desobedeceu pai e mãe me diz, deu certo, foi bom? Não. Quem aqui já desobedeceu a Deus, me responda. Foi bom? Não. Nós precisamos falar a língua dos céus. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma. Ih, pastor, já me perdeu. Não andem ansiosos por coisa alguma. Como? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Simple enough. Parece bem simples. Eu não vou ficar ansioso porque eu vou orar. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós aqui não somos ansiosos? Quantos de nós aqui não passamos por crises de ansiedade muitas vezes? Hoje em dia é até moda. Se você não é ansioso, você é um esquisito. Você tem que ser ansioso, você tem que tomar o remédio. As pessoas hoje em dia conversam quando foi a sua última crise de pânico, quando foi a sua última crise de ansiedade, quando foi seu último burnout. Porque se você não é doente, você não é normal. Hoje em dia, as pessoas desejam ser doentes. Há séries e mais séries de psicopatas, e são inspiradas em fatos reais, de psicopatas que se fazem de homens super românticos para matar as suas vítimas. E as meninas adolescentes nas redes sociais, espero muito encontrar logo um homem como esse para mim. Um psicopata que vai te matar. Porque ele é tão romântico. Ele pagou o jantar. Tem cara de rico. É bonito. É um psicopata. Mas... é mentiroso. Mas... onde estão os valores? Cadê a sanidade desse mundo? Não andem ansiosos por coisa alguma. É possível. Como? Em tudo e qualquer área da sua vida. Pela oração, súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. É isso, pastor? Basta orar? Continua lendo. 4:8. Finalmente, irmãos, é aqui que faz a diferença. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou como se diz aqui, de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí a pergunta é, o quanto disso a gente encontra no mundo hoje? O quanto de nobreza, ou de verdade, ou de o que for correto, ou puro, ou amável, ou de boa fama, ou excelente, ou digno de louvor nós encontramos no mundo? Pastor, mas o meu vizinho é uma pessoa maravilhosa. Que bom. Só falta ser crente, então falta tudo. Só falta Jesus, então falta tudo. Por que não fala a língua dos céus? Pode ser uma pessoa boa. Pode ser uma pessoa que trata os outros bem. Muito bom, é o mínimo. A primeira lei é amar ao Senhor Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Como eu falei aqui na quinta-feira, café. Coração, alma, força e entendimento. A segunda lei é amar o próximo como a ti mesmo. Uma pessoa boa está fazendo o mínimo. Eu não sei se você já recebeu uma resposta dessa, mas algumas vezes eu fui todo feliz contar para os meus pais, aqui a nota que eu tirei na escola, eu falo, muito bem. É isso aí, é o que você faz, é o mínimo, você só estuda. Você tem que estudar, tem que tirar uma boa nota. É o que se espera. É o bare minimum, né? Não é princess treatment, é o bare minimum. E aí, a gente vai viver no mínimo? A gente vai viver no raso? Ou a gente vai se aprofundar
mudar o nosso pensamento, mudar o nosso vocabulário, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Porque quando eu penso em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, quando eu penso nessas coisas, eu começo a agir dessa forma, eu começo a ser dessa forma. O famoso filósofo certa vez disse, e eu acredito que todo mundo aqui vai saber complementar essa frase: penso, logo existo. Aí você pega conhecimento do mundo, tá? Filosofia humana, aplica aqui. Se penso, logo sou ou logo existo. Se eu penso no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é excelente, no que é digno de louvor, eu me torno. Eu passo a ser, eu busco ser aquilo que eu penso. Só que o mundo não o reconhece porque não quer ouvi-lo. O mundo não quer o que é bom, a sociedade não quer o que é bom. A sociedade quer o que agrada. Há uma diferença muito grande. É muito mais fácil você fazer algo que você quer do que algo que você precisa fazer. Quem gosta de limpar o quarto, limpar a casa? Ninguém. Talvez alguns aqui gostem. Parabéns, eu te admiro. A gente está aqui anunciando, vamos fazer um faxinão na igreja. Não vi um, glória a Deus. Vamos fazer o dia da igreja, vamos limpar as privadas da igreja. Obrigado, Nancy. Eu sei que Nancy gosta. Ai, pastor, sério? Tem que varrer o chão, tem que passar pano, tem que limpar a galeria? Não quero não, isso é muito cansativo. Dá uma outra coisa para fazer aí. Tá bom, vai falar de Jesus. Tem que abordar sábado de acordar sábado cedo. Já não basta acordar domingo de manhã, já é tão difícil. Não estou nem olhando para a Raíssa, O mundo não o reconhece porque não quer ouvi-lo. O mundo não o reconhece porque não quer pensar como ele. Me diz como que você é amigo de uma pessoa que pensa em tudo completamente diferente de você. Impossível. Começa no bom dia. Bom dia. Sério mesmo? Bom dia. Esse dia horroroso, tem nem sol, não é verão, mas está frio, e está nublado, e aí chove. Não quero nem perto. Não quero nem... Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você quer me irritar, é ficar reclamando no meu ouvido. Raquel concorda comigo. Eu não suporto a pessoa que reclama por reclamar. Porque não sei o que, e aqui depois aquilo outro. E você está fazendo o que por isso? Nada. Só estou reclamando, só estou indignado. Traz a solução. Vamos trabalhar. Como é que a gente sai dessa situação? O mundo não reconhece a Cristo porque não quer pensar como Ele. Jesus declarou e nos ensina: se te derem um tapa, revida. É isso? Dá outra face. Pastor, aí o negócio ficou difícil. Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2. Maior amor não existe do que dar a sua vida pelos seus amigos. E a Bíblia continua. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, de forma sacrificial. Os maridos são chamados para amar as esposas são chamadas para honrar e respeitar os seus maridos. Mas aí sempre tem aquela que, você quer saber a última que meu marido fez? Aquele, não vale nada, porque é só isso, pipipi, reclamação. O mundo não reconhece Cristo porque não quer pensar como Ele. Não à toa os crentes cada vez mais se parecem menos com Jesus. O crente cada vez mais se parece com um coach. Se parece com... sei lá. Com Jesus é que não é. E é muito triste. É muito triste você ter que chamar a atenção, cuidado com essa igreja, porque essa igreja está vendendo kit de batismo. Se você não paga R$80 para você ter o kit de batismo, você não se batiza. É o quê?
Olha, cuidado que essa outra igreja te faz tatuar uma passagem bíblica no braço. Senão você não é comprometido. É o quê? Isso é novo, isso na verdade é velho. Tinha uma igreja nos Estados Unidos, em Orlando, que te fazia tatuar a logo da igreja no ombro. Isso na década de 90. É o quê? Te faz? Você é praticamente obrigado por uma obrigação social, comunitária? Isso não é igreja. Por outro lado, tem igreja também que assim, faz o que você quiser. Se for da vontade de Deus que você vai ser salvo, Ele vai te encontrar em algum momento, você vai ser salvo. Isso também não é evangelho. Faz o que você quiser, basta pedir perdão, Deus conhece o seu coração. Isso também não é evangelho. Eu e o pastor Isabela ouvimos certa vez de um pastor da Califórnia. O que tiver no seu coração, está no coração de Deus. Como assim? O marido que quer trair a esposa. Então está no coração de Deus, está no meu coração, é o que eu quero fazer, então... Aonde que isso está escrito na Bíblia? Hoje pela manhã nós estamos aqui na nossa escola dominical e conversamos exatamente sobre as diferenças de doutrinas de diferentes denominações. O Fronteira, a nossa igreja, é uma igreja bíblica. Pastor, qual é a denominação do Fronteira? Fronteira. E quais são as doutrinas? As bíblicas. Como assim? Eu acredito em tudo que está escrito aqui. Não tem nada que esteja escrito aqui que eu vou dizer para você não segue. Não é bem assim. Jamais. A Bíblia é a palavra de Deus, é a forma como Deus se revela. Deus é o Logos, a palavra, aquele que nos leva a pensar como Ele. O mundo não reconhece porque não quer falar como Ele. Que conversa você tem com seus amigos de trabalho? Que conversa você tem na sua família? Que conversa você tem com seu marido? Quando foi a última vez que você elogiou alguém, sem segundas intenções, você simplesmente disse algo que você admirava naquela pessoa? A parábola não, desculpa, a história do jovem rico. Vem um rapaz falar com Jesus, todos o conheciam porque ele era jovem e ele era rico. Se hoje em dia um jovem rico é famoso, quiçá na época de Jesus. E aquele jovem vem e fala: mestre, desde garoto eu obedeço às tuas leis, faço tudo o que a lei manda fazer, como posso herdar o céu? Jesus dá uma resposta tão linda para aquele rapaz. Apenas uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Querido, Jesus fala isso para mim. Tiago, só te falta uma coisa. Eu largo o que precisar, só uma. Eu achei que eu tinha uma lista de coisas que eu precisava fazer. Só te falta uma coisa. Jesus ali, ele elogia aquele rapaz, ele é um high praise, é um elogio enorme. Só te falta uma coisa para você herdar o céu. Só te falta uma coisa. E aquele rapaz sai cabisbaixo. Porque a resposta de Jesus foi: pega o que você tem, vende e me segue. Muda o seu coração está no lugar errado. Seus pensamentos estão no lugar errado. A sua fala está no lugar errado. O mundo não reconhece porque não quer viver como Jesus. E a verdade é que quantos de nós querem? Quantos de nós verdadeiramente queremos viver como Jesus? Me fala aí a lista de bens materiais que Jesus possuía. O endereço da casa dele. Qual o carro que ele dirigia? Ou a carroça, charrete? Tem a palavra certa, esqueci. Quem assistir Ben-Hur aí e lembrar, me lembra. Me fala a lista dos bens materiais de Jesus. Me fala das coisas que a Bíblia me diz que ele tinha, que ele comprava. Me fala de João Batista. Porque Jesus declarou que não existiu nascido de homem, não existiu nascido de mulher, homem maior que João Batista. Ele comia grilos, se vestia de pele e vivia no deserto. Quem quer?
você vai ser exaltado por Deus. Mas quem quer? Quem quer dar a sua vida pelos seus amigos? Quem quer viver para servir? Sabe por que as igrejas hoje estão tão deturpadas? Porque começa pelo altar, começa pelos pastores, que não querem servir, mas querem ser servidos. O próprio Jesus declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quantos de nós queremos realmente viver como Jesus? Vou contar uma história, me permita não dizer o nome do rapaz, nem aonde isso aconteceu. É uma história que eu ouvi certa vez num almoço de missões das Assembleias de Deus Americanas. Essa história me marca. Um rapaz num país muçulmano ouve a mensagem do Evangelho e recebe a mensagem do Evangelho. 20 e poucos anos. 24 anos, mais ou menos. Esse rapaz, ele era casado. E a sua esposa, ao saber que ele recebeu o Evangelho, que ele aceitou a Jesus, manda ele sair de casa. Porque naquele país, naquela cultura, é lei, é louvável. Se alguém aceita Jesus, você expulsa da comunidade. Aquela mulher expulsa ele de casa. Ele começa a viver na base local daquela missão. Nem igreja é, porque a igreja ali é perseguida. Ele começa a viver ali, trabalhar ali. Mas ele sempre mandava uma mensagem, ligava para a esposa, tentava ir lá falar com ela. Tentava falar de Jesus para ela. Um belo dia ele liga para sua esposa e a sua esposa não atende. Ele bate na porta de casa, ninguém abre a porta, e ele começa a ficar preocupado. Aquele rapaz pede licença aos missionários para passar 2 semanas em busca da sua esposa. Porque a maior das probabilidades é que a sua esposa tinha sido raptada pelas autoridades locais, porque ela conhecia alguém que tinha aceitado a Jesus. Ao final daquelas 2 semanas, ele descobre que a sua esposa foi morta, foi assassinada pelas autoridades locais. Porque ela, apesar de colocá-lo para fora de casa, não o divorciou. Ela não o denunciou às autoridades. Aquele jovem volta para a base da missão. Se joga no chão e começa a chorar. E os missionários preocupados, o que ele vai fazer? Será que ele vai buscar vingança? Será que ele vai se matar? Será que ele vai deixar Jesus? E aquele rapaz começa a chorar, e a chorar alto, e a se debulhar em lágrimas, e começa a gritar: Senhor, Senhor, o que eu precisar perder, pelo Senhor eu vou perder. O que eu precisar te dar, pelo Evangelho, eu vou te dar. Será que nós faremos o mesmo? O mundo não o reconhece porque não quer buscá-lo. A palavra de Deus declara: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Última passagem de hoje, para encerrarmos a pregação. Efésios 3, de 16 a 19 diz: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu oro, declara o autor da carta aos Efésios, para que com as suas gloriosas riquezas o Senhor os fortaleça, através do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Nós precisamos do Espírito Santo para que Cristo habite no nosso coração. E oro para que, estando arraigados e alicerçados, unidos, vocês possam, juntamente com a igreja, ou seja, com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como eu penso, como eu falo, como eu ajo, como eu sou e o que eu busco. É assim que nós encontramos a Deus. É assim que nós entendemos e somos cheios de toda a plenitude de Deus. Feche seus olhos. Nessa manhã, o convite do Espírito Santo para nós é isso que você quer? Você quer falar a língua dos céus? Você quer ouvir a voz do Senhor? Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.